Ateus e cristãos. Dois grupos que adoram defender o seu ponto de vista, que adoram discutir, que adoram debater para mostrar quem que é o dono da razão, quem que é o dono da verdade, quem está certo, quem está errado. E numa das várias discussões que acabam acontecendo entre esses dois grupos, um dos assuntos mais falados ultimamente é o Estado laico, onde se tem questionado muito sobre o Brasil. Seria o Brasil de fato um Estado laico? Ele está respeitando os conceitos de um Estado laico? Afinal, os cristãos e até mesmo os ateus sabem o que é Estado laico? Pois bem, o que se percebe quando você vê uma discussão entre ateu e cristão é que muitas vezes nenhum dos dois consegue entender o que é Estado laico, sendo que é simples a definição disso. Um Estado laico é um Estado que tem uma postura política neutra em relação às religiões. É um Estado que ele não vai apoiar as religiões, só que ele também não vai impedir a religião, certo? Que é um exemplo disso, um show. Vai ter um show religioso, o Estado ele não pode impedir que o show religioso aconteça só porque é um show religioso, mas o Estado também não pode financiar esse show, ele não pode promover esse show. Então o show vai acontecer, mas não vai acontecer porque o Estado está ajudando e ele vai acontecer porque o Estado também não vai impedir que aconteça. É isso. É tratar a religião de maneira neutra. Só isso. Fácil de entender, né? Bom, no papel o Brasil é um Estado laico, né? No papel a gente sabe que é tudo muito lindo, tudo muito bonito, um mar de rosas, mas na prática é evidente o quanto a religião ela está tentando se impor em questões políticas e às vezes ela realmente consegue, né, interferir em questões políticas. Isso que é obviamente uma quebra da laicidade. E quais são os riscos de se ter a religião interferindo em questões políticas? Bom, um dos argumentos muito usados pelos ateus é o massacre que tem acontecido ao longo dos séculos aí com a religião no poder político, né? Que muito se matou pela religião, né? Vários morreram e mataram em nome de Deus, derramamento de sangue e tal. E aí alguns cristãos, aquele cristão que ao invés de ler só a Bíblia, ele vai um pouco mais além, lê um livro de história, ele acaba descobrindo que não só a religião, mas como a ausência dela num estado ateu, por exemplo, também houve matança, também houve genocídios, também houve perseguição religiosa, né? Esse Estado, que fique bem claro, um Estado que persegue religiões não é um Estado laico, é um Estado antirreligioso, é um Estado que não quer a religião de maneira alguma e ele vai perseguir os religiosos e vai cometer atrocidades como genocídio, por exemplo. Pega tudo que é religioso e vão matar. É esse tipo de coisa que acontece. Isso é um Estado antirreligioso. O Estado laico, repito, para ficar claro, se você ainda não entendeu, é um Estado que vai tratar de maneira neutra. Pode ter a religião que for e todo mundo tem o direito de ter a religião que quiser e o Estado ele não vai apoiar e ele também não vai impedir que a religião aconteça, que a religião seja, que ela esteja ali e que ela espalhe a sua palavra. Quando o religioso ou o ateu ele usa esse tipo de argumento, o argumento da matança, eles acabam desviando o foco da conversa, que é sobre laicidade, e aí eles começam a discutir sobre quem matou mais. É como se fosse o leilão da morte. Stalin matou 3 milhões, quem dá mais? A cruzada matou não sei quantos milhões, e quem dá mais? Quem dá mais? Esse não é o foco, tá? O que fica bem claro nesse tipo de discussão é que
tanto a religião quanto a falta dela vai resultar em matança. Por quê? Porque o que mata não é a religião, nem a ausência dela. O que mata é o ser humano. São pessoas matando pessoas, não é religião matando pessoas, entende? Você culpar a religião ou a falta de religião por toda essa matança que aconteceu é a mesma coisa que você culpar a arma pelo assassinato. Se uma pessoa assassina uma outra pessoa com uma arma, o culpado não é a arma, o culpado é quem assassinou. Então, esqueçam esses argumentos são batidos e vamos voltar ao foco, à laicidade. Então, de novo a pergunta: qual que é o perigo que traz a religião se envolvendo com questões políticas? Qual que é o verdadeiro perigo disso? Bom, a laicidade existe para garantir que você possa seguir a crença que você quiser, certo? A religião que você quiser. Se você quiser ser evangélico, você pode ser. Se você quiser ser católico, você pode ser. Quer ser espírita? Pode ser. Quer ser budista? Pode ser. Quer ser ateu? Pode ser, né? Crer ou não crer naquilo que você quiser. A partir do momento que a religião começa a impor os seus conceitos, a impor as suas doutrinas religiosas na política, todo mundo que vive naquela nação vai ser obrigado a seguir a doutrina de uma religião, mesmo não sendo adepto dessa religião. Quer um exemplo disso? Sexo sem camisinha, né? A Igreja Católica é a favor do sexo sem camisinha, porque a doutrina dela é assim, certo? Quem deve seguir essa doutrina? Os católicos. O cara que de fato é católico e que falou, olha, eu vou seguir essa doutrina, é ele quem deve seguir essa doutrina. Não é toda a sociedade que deve deixar de usar camisinha. É uma religião, você tem lá a religião, ela tem as suas doutrinas, você decide que vai seguir aquilo, você aceita aquela religião, você então vai lá e segue. Quem tem que seguir é quem de fato determinou, olha, eu quero seguir, não é todo mundo, entendeu? Porque se a sua religião tem o conceito tal, a doutrina tal, e ela acha aquilo certo, e aí ela começa a querer que todos os outros, todas as outras entidades religiosas, e até quem não é religioso, também siga aquela doutrina, ela está fazendo uma quebra da laicidade se o Estado deixar isso acontecer, porque ela está favorecendo uma religião e está desfavorecendo todas as outras que não seguem aquela mesma doutrina, certo? E aí você não tem mais a liberdade de poder escolher seguir uma doutrina religiosa, porque você está sendo obrigado a seguir uma doutrina religiosa. O Estado te obriga a seguir a doutrina de uma religião. E isso é esse que é o real perigo, é você perder a liberdade de poder escolher entre seguir uma religião, entre seguir uma doutrina ou não. Além de ela infligir essa liberdade, isso é algo que não faz sentido nem do próprio ponto de vista cristão. Por quê? Numa das várias discussões, né, que tem entre ateus e cristãos, um dos argumentos preferidos dos ateus é Deus te ama, mas ele vai te mandar para o inferno. Pô, que amor é esse, né? O cara diz que te ama e depois deixa você passar uma eternidade queimando no mármore, aí na brasa do capeta. Isso não é amor. Aí vem o cristão e rebate. Olha, não é assim, sabe? Não é Deus que te manda para o inferno. Na verdade é você que se manda para o inferno, porque ele criou uma série de regras e você tem todo o direito de segui-las ou não. Então se você segue, você vai para o paraíso. Se você não seguir, você vai para o inferno. Porque o nosso Deus é maravilhoso, é bondoso e tal, inteligentíssimo e todo-poderoso. E ele deu esse presente para o ser humano, o maior presente que ele já deu para a gente, que é o livre-arbítrio. E é aí que está. Livre-arbítrio.
quando o cristão ele vai falar de laicidade, ele se esquece totalmente desse livre-arbítrio. Mas dá uma amnésia na mente do cristão que ele se esquece que o próprio Deus deu a liberdade das pessoas escolherem entre seguir as suas leis ou não. Se o próprio Deus nos deu essa liberdade, por que você quer tirar isso da gente? Por que você quer tirar o livre-arbítrio? Por que você quer que todo mundo seja obrigado a seguir uma doutrina, sendo que o próprio Deus deu a liberdade de segui-la ou não? É isso que eu não entendo. O que a bancada evangélica está fazendo lá tentando interferir em questões políticas? Por quê? Toda a doutrina cristã, seja ela evangélica ou católica, todos esses assuntos de homossexualidade, aborto, entre vários outros, são questões que a própria pessoa ela tem que querer seguir ou não para poder seguir. Você não pode obrigar as pessoas a viver na doutrina cristã se nem Deus obriga isso. Deus não obriga, ele te dá a opção de você escolher entre seguir ou não. Então, se você é cristão e você tem o seu jeito cristão de viver a vida, tenha consciência de que esse é o seu jeito de viver a vida, tá? É o jeito que você acredita ser certo. E se você quer ser respeitado, se você quer ter a liberdade de seguir essa sua vida, você também tem que aceitar a liberdade dos outros de viverem a vida deles. Você tem a liberdade de seguir o seu cristianismo, e eu tenho a liberdade de seguir o que eu quiser. Então não tente obrigar, não tente impor as doutrinas da sua religião sobre os outros. Saiba respeitar a crença e a descrença de cada um, né? Deixa que lá no dia do juízo final as pessoas acertem as contas com o Todo-Poderoso, com o cara lá de cima, como diria a Xuxa. Política não deve se envolver com religião. Você não deve obrigar ninguém a seguir as leis de Deus ou não, ou as leis, seja lá qual for a tua religião, você não deve obrigar as pessoas a segui-las, né? Esse que é o grande... O problema é sempre o ser humano. O problema não é a religião, a falta dela. O problema é o ser humano. O cara vai lá, ele segue uma religião, ele está tão convicto de que tudo que ele acredita e que ele faz é certo, que ele se acha o dono da razão, a ponto de querer que todo mundo seja daquele jeito, que todo mundo pense igual a ele, que todo mundo haja igual a ele. E, cara, se você pensa assim, sinto muito dizer, mas você é um ridículo, cara. Se você pensa desse jeito, você é muito babaca, porque você não consegue respeitar a liberdade que cada um tem de viver a sua própria vida da maneira que acha melhor, né? Você tem todo o direito de pregar a palavra e de falar sobre o que você acredita. Você tem todo o direito de chegar na pessoa e falar: olha, eu acho que isso está errado, isso está certo, por causa disso, por causa disso, daquilo. Mas você não pode tentar obrigar, falar: você tem que fazer assim, você tem que agir dessa maneira por causa disso e daquilo. Não, você não vai obrigar as pessoas de outra religião ou sem religião a seguir a sua religião. Isso é babaquice, isso é idiotice. Tira essa ideia da cabeça de que as pessoas têm que viver e fazer as coisas exatamente do jeito que você faz. Essa sua maneira de viver a vida, esse seu jeito certo de viver a vida é válido para você, pô, né? E se você tá certo e os outros tá errado, é como eu disse, deixe que haja o acerto de contas lá no dia do juízo final, né? Deixe que Deus julgue as atitudes dos outros e respeite as diferenças, respeite as religiões dos outros e
É isso aí, pessoal. Era isso que eu queria dizer. Se você quer comentar alguma coisa, não perca a oportunidade. Digita aí, comenta, dá um gostei, compartilha e o recado tá dado. Falou!